Olá, alunos, olá, professores, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde, professora de língua portuguesa, e é sempre um prazer estar aqui com vocês novamente. Howdy, como estão todos hoje? Aqui é a teacher Cláudia Borges. Nós vamos hoje estudar bastante, vocês vão gostar da nossa aula. Vamos conferir o nosso conteúdo. Então, temos como objeto de conhecimento expressões artísticas em múltiplas linguagens, detalhamento, matéria jornalística. Então, é isso aí, vamos começar. Então, professora Cláudia, nós temos uma pergunta aqui para os nossos alunos refletirem, né? Isso então, mesmo. Você acredita em tudo que falam em redes sociais ou procura saber se a informação é verdadeira? Então, você pode, né, pensar, conversar aí com os seus colegas e chegarem a um consenso, né? Porque nós vamos falar sobre isto hoje, né, professora Cláudia? Isso mesmo. Será que as informações que chegam até nós são verdadeiras ou não? Qual é o critério, né, que a gente pode escolher para poder avaliar se elas são verdadeiras ou não? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de notícia, né? Notícia escandalosa, né? Ou notícias fake, ou a notícia real, né? Verdadeira. Isso, a gente, né, trabalhou esse questionamento porque nós iremos falar sobre o gênero textual notícia, né, que é um texto jornalístico. Então, quem não gosta de uma notícia? Eu adoro. Mas é claro que é uma notícia boa, né? Notícia ruim ninguém gosta. Eu não gosto. Né? Então, a gente gosta de ouvir, né, as narrativas das pessoas. Então, a gente vai trabalhar notícia. Então, vamos saber o que é notícia? Então, olha só, a definição de notícia é o seguinte. Então, a notícia circula na esfera jornalística, em jornais e revistas, no rádio, na TV e na internet. E está sempre relacionada ao quê? A uma ocorrência recente, a novidade, né? Quem não gosta de novidade? E também ao surpreendente. Isso mesmo, porque uma notícia, quando ela passa muito tempo, não fica mais interessante, né? A gente gosta de saber de notícias quentinhas, de informações, né, que as pessoas ainda não sabem, a gente gosta de saber primeiro, né? Então, a notícia é esse tipo de texto, está presente mais nessa esfera jornalística, né? Bem, jornais, impresso pela televisão, ela está lá todos os dias. E a finalidade da notícia, né? O gênero notícia também tem uma certa finalidade. Por quê? Todo texto, todo gênero textual, ele tem uma função, né? Que é uma finalidade. O que é que eu quero alcançar com esse texto? Qual o meu público-alvo? Porque se eu escrevo e eu não tenho essa visão, para quem eu vou escrever, né, não vai fazer sentido. Quando se escreve, já se escreve pensando em alcançar determinado público ou pensando ele vai funcionar para quê, né? Então, a notícia já está dizendo ela vai servir para quê. Então, vamos ver a finalidade dela. Vamos lá para a finalidade do gênero notícia. É relatar fatos de modo objetivo para informar o leitor acerca de determinadas ocorrências atuais e supostamente de interesse do público em geral. Quando se fala relatar fatos de modo objetivo, é porque você vai falar, o texto vai trazer ele como é, né? Lá não vamos colocar, por exemplo, se você for escrever uma notícia, né, ou se você for ler, vai perceber que ele é bem direto.
ele não traz cargas subjetivas. Cargas subjetivas é aquilo que a pessoa pensa sobre, né, o assunto ou sobre a temática. Não é o que ela acha, é o que de fato está acontecendo. A notícia é considerada a matéria-prima do jornalismo. Como vai sobreviver um jornalista sem a notícia, né? Não tem como. Bem, lembrando que a professora Riso comentou a respeito desse modo objetivo, então, quando ele passa uma notícia, ele vai sempre responder as perguntas: quem, onde, quando, né? Como aconteceu aquele fato. Então, não tem subjetividade, não tem achismo, não tem a opinião da pessoa que está relatando a notícia. Justamente, professora, porque a notícia, ela acontece em um determinado lugar. Onde aconteceu? Mesmo quando você vai relatar, quando chega em casa, por exemplo, vai relatar um fato para a sua mãe, para a sua família, você vai dizer, olha, lá na escola aconteceu isso, com quem? Né? Com o Antônio, com o José, o que aconteceu? Aí você vai dizer, olha, ele chegou atrasado, ele perdeu a avaliação, mas vai fazer novamente. E quando, né? Ontem à noite. Então, tem todos esses elementos que fazem parte desta notícia, né? Para ser completa. Isso mesmo. Além, não é, dessa objetividade, da finalidade, nós temos características da notícia. Sim, elas têm características e você sabe como identificá-las. A primeira é referencial na realidade. Fatos ocorridos na realidade. Isso, quando se fala numa notícia, né? Vai falar coisas que aconteceram ali no dia a dia, no cotidiano das pessoas, né? Mesmo porque as pessoas devem estar interessadas, né, naquilo que vai ler ou que vai ouvir. Então, referencial se refere a quê? Né? A notícia. Então, claro que isso é importantíssimo, né? É quando se refere a coisas que todo mundo, né, participa, conhece, coisa da realidade. Na sequência, a próxima característica é conteúdo sintético, ou seja, um texto conciso e objetivo, que é o que a gente estava comentando antes, não é? Sim, ser bem conciso, né? Porque as pessoas precisam, né, saber do fato direto, né? E tem gente que não tem nem paciência mais para ouvir muita coisa, então vai direto ao ponto, né? A notícia, ela não deve ser muito longa, porque é diferente da reportagem. A reportagem, não, ela é muito mais longa e ela Mais requer isso, detalhada, mais né? detalhadas. A notícia não, ela é mais breve. Isso mesmo. Então, essa é mais uma característica. A próxima é precisão vocabular. Então, uma variedade padrão é essencial. Precisão vocabular, objetividade, essa palavra está se repetindo, né? Clareza e confiabilidade. É a variedade padrão, porque que ela é essencial nos textos e principalmente nas notícias. Por exemplo, uma notícia de cunho nacional, né? Eu vou usar uma linguagem informal, uma linguagem que só aquele ambiente conhece, né? Porque a gente tem muitas palavras que outros estados não conhecem. Então, você usando a variedade padrão ou o texto vindo para você com a variedade padrão, com certeza todos os estados, né? Onde você estiver ouvindo a notícia, todo mundo vai compreender. E a precisão vocabular, né, está direto na variedade padrão também. A objetividade, né, você vai ser objetivo, mostrando de fato o que é essencial naquela notícia. E a clareza e confiabilidade, principalmente, né? O texto deve ser confiável. O jornalista, ele tem que mostrar nesta notícia de forma
confiável. Jamais apresentar uma fake news, né? Numa notícia que abrange toda uma população. Isso mesmo. Então já temos aí o referencial na realidade, conteúdo sintético, né, bem resumido, precisão vocabular, e temos ainda a próxima característica é acessibilidade. Então, apresentar acessibilidade, evitando termos desconhecidos ou conceitos técnicos e priorizando uma linguagem simples e direta. Mas esse simples e direta não quer dizer que você seja simplória, não é? É uma linguagem simples, né? Breve. Mas também você tem que ficar de olho nesse vocabulário que você vai utilizar, né? Como você falou, né, Riso? Para acessibilidade, para ser acessível, né, a todas as pessoas. Então, você precisa ter um vocabulário não muito para o lado coloquial, nem Sim. para uma variedade que você tenha que ir lá no dicionário. Olha, já pensou, você está lendo uma notícia e você para ir lá no dicionário procurar o que significa, né? Vai perder toda a vontade, né, de fazer a leitura. Então, tem que ter, né, um certo cuidado, Né, um certo equilíbrio mesmo com o vocabulário ao produzir uma notícia. Isso mesmo. Então, a próxima característica é narração em terceira pessoa. Então, o autor da notícia, né, o repórter, ocupa a perspectiva de observador externo. Então, ele está por fora ali daquela notícia. Ele está só observando, vendo o que aconteceu, anotando tudo, evitando todo tipo de expressão pessoal, olha só. Não tem a pessoa, né, do narrador ali, não tem a pessoa do repórter. E julgamento subjetivo. É por isso que todo momento fala em objetividade. Por isso, porque não cabe, né, o julgamento de quem está escrevendo. Eu não posso colocar minhas impressões, nem meu ponto de vista. Não. É notícia, então tem que ser do jeito que ela é, né? Não posso modificar só porque eu acho que não devia ser daquela maneira. Quando se fala do observador, né, externo, né, em terceira pessoa, né, a gente fala a maneira, né, de que o narrador, quem vai contar essa história, vai descrever. Se eu falei em primeira pessoa, eu todo tempo, eu falando eu, não vai ser eu. Por isso que está falando aí, ó, sem julgamento e subjetividade, não pode ser eu. Então, vai contar em terceira pessoa porque ele está fora, como a professora Cláudia já falou, ele está só observando e fazendo comentário do que está acontecendo de forma clara, objetiva, né? Sem também entrar com esse julgamento de dizer se está certo ou se está errado. Ele tem que ser imparcial, né? Então, ele vai só comentar realmente o que está, né, acontecendo. Isso mesmo, é como se fosse nos nossos olhos, né? O repórter são os nossos olhos que estão observando e nos narrando o que está acontecendo ali naquela situação. Então, ele vai contar tudo o que está acontecendo, não? E ele fica de fora, ele está só observando, anotando e contando, repassando as informações. E a notícia, ela está em toda hora, em todo lugar, né? Nós podemos ser jornalistas ali no dia a dia também, porque a gente fica conversando. A gente chega com os colegas de trabalho, a gente vai narrar alguns fatos que a gente viu no caminho, né? Ou o que aconteceu em casa, ou na noite você saiu, você falou, olha, tem uma notícia quentinha para ti, aí a gente vai contar. As Então, orelhinhas. a gente não deixa mesmo de fazer também, né, de produzir notícia no nosso dia a dia. Verdade. Vamos passar agora para o próximo tópico, Isso. né, Riso? Qual é? Pois é, falamos tanto de notícia. Né? Agora, fato ou fake? O que vamos fazer agora? Vamos passar aquelas informações para eles, é isso? Olha, é o seguinte, a gente vai fazer a leitura de um trecho de um texto. Aí eles lá, é claro que eles não vão, né, poder responder, mas eles vão pensar e vão aí comentar, né? Os colegas comentam, o que é que vocês acham? Fato ou fake?
E aí? Vou fazer aqui a leitura para vocês. Vocês vão pensando aí, decidam entre vocês aí. Então, a informação é: toda a carne consumida no Amazonas vem de gado criado em pastos que foram criados em áreas de desmatamento ilegal, grilagem, nos últimos 5 anos. Portanto, comer carne é diretamente apoiar a destruição da floresta. Olha, é forte, né? Aí tá. Será que é verdade? Ou é simplesmente uma invenção, né? Isso, uma invenção. Aí, de repente, isso aparece lá no WhatsApp, né? Lá no seu grupinho, no né? grupo de família, né? Uhum. No grupo de família aparece muita coisa. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai passar adiante? A gente vai falar sempre sobre isto, de passar adiante uma informação que você não tem certeza. Aí você vai ler, olha, toda carne consumida no Amazonas. Tem algumas coisinhas que a gente já pode duvidar, né? Sim, com certeza. Quando diz toda carne, gente, né? E esse toda aí já é um ponto para você refletir. Isso mesmo. Então, o que é que você acha? Vamos conferir? Vamos para um fato. Bom, olha só. Fato. O que é um fato? Então, um fato é um evento, ocorrência ou informação que é objetivo, né? Já falou tanto dessa palavra, né? Mas é isso mesmo. Essa informação que a gente quer passar para vocês. Fique claro. É objetivo. Verificável. Essa daí é importantíssima. Então, você pode verificar se tem fonte, se é verdade ou não. E indiscutível. Ou seja, que existe na realidade. Então, ele pode ser comprovado por meio de evidências, dados e fontes confiáveis. Então, Agora essa é a definição de fato, Isso, né? agora vamos voltar ao texto. Vamos dar uma olhada lá. Observar algumas coisinhas aí. Olha, professora, primeiro, alguém assinou essa notícia? Não tem nada de informação lá no finalzinho, né? Porque sempre nos textos que a gente está acostumado a ler, tem lá bem pequenininho fonte, não é? Mesmo que não seja um jornalista, mas alguém te manda, né, uma notícia sobre algo, vai estar o nome lá da pessoa. O link também, né? O link certo é que esteja, né? Mas primeiro, quando diz toda carne, gente, toda não dá para ser, né? Então a gente já, como falamos, já pode desconfiar e também, gente, cadê, né, a referência de onde foi tirado esse texto? Aí não tem. Isso segundo os dados, não sei da onde. Se pelo menos tivesse, né? Assim, é isso. Sim. Então já se sabe que é fake, né? Muito suspeita essa daí. Isso. Então nós já falamos sobre o que é fato, vocês já sabem. Então, ao ler, viu que a notícia é falsa mesmo, né? E a notícia falsa, que é chamada fake news, muito comentado nos últimos tempos. Então, olha só, agora é a notícia falsa, né? E vocês já conhecem fake news, né? Essa palavra já foi, né, disseminada por aí. Então, o que é? É uma informação fabricada ou manipulada. Então, por exemplo, vocês viram lá aquela informação toda a carne, né? Se fosse um percentual da carne, né? Então, foi uma informação manipulada ali, que se apresenta como notícia verdadeira, né? Então, tem partes que é verdade, outras que não são. Com o objetivo de quê? De enganar, influenciar ou prejudicar. Então, essa é a definição de notícia falsa. Notícia falsa, que não é verdadeira. Aí os tipos comuns de fake news, de notícias falsas. Né? Aquele conteúdo fabricado, informação 100% falsa, criada para enganar. Não é que a pessoa se equivocou, é que ele está ali mesmo preparando a notícia com esta finalidade, né? É intencional. Intencional, né? Ele está ali porque ele quer enganar
a notícia é 100% falsa, quando ela é fabricada. Temos ainda o conteúdo enganoso. Qual é esse? É o uso de informações verdadeiras, fora de contexto, ou para apoiar uma narrativa falsa. Então é tipo um recorte, né? Um pedacinho de verdadeiro, um pedacinho de falso, verdadeiro, falso. É o que mais tem hoje em dia, né? Então a pessoa faz uma entrevista, aí pego só aquele pedacinho que convém, aí coloco lá, fora do contexto de toda a fala, né? Aí também é um conteúdo enganoso. Ele pegou para enganar as pessoas e dizer que a pessoa falou daquela determinada maneira, né? Aí temos sátira ou paródia, conteúdo que pode ser confundido como verdadeiro, embora não tenha a intenção de enganar, mas exige atenção. Porque a paródia, né, se a gente for buscar a literatura, você vai fazer um texto baseado em outro, pegando a essência, né, daquele texto. Ele não está do mesmo jeito, mas ele tem lá o que é mais que é mais importante do texto original. E aí a paródia na fake news também ele vai querer confundir, tá ali mesclada a verdade com a mentira, né? Então você tem que prestar atenção para saber, olha, até aqui é verdade, daqui para frente é falso, né? Isso mesmo, tem que estar sempre atento. Uma outra forma, né, de fake news é a conexão falsa. Ou seja, um título ou a imagem que não corresponde ao conteúdo da notícia. Isso acontece muito. Gente, isso é demais. Porque o título, né, ele chama atenção, né? E a imagem também. Se chama atenção, nós somos curiosos, né? Então a gente vai querer saber. Então, ainda mais com os famosos, isso acontece demais, né? Vai lá o título assim bem chamativo, mas quando você entra lá no link e vê a notícia, não tem nada a ver com o que está lá no título ou com a imagem, né? Então é uma conexão falsa de título, imagem e texto, né? Isso mesmo. E agora a gente vai ver um pouquinho mais a fundo sobre as fake news. Vamos acompanhar aqui junto comigo, né, de onde é essa origem dessa palavra, não é? Então, a palavra fake news é um estrangeirismo que foi popularizada globalmente. Então, você já conhece ela porque ela foi, né, disseminada por aí, né? Então, fake news você já sabe que é tudo que é falso, né? Então, é um estrangeirismo, ou seja, uma palavra que veio de fora, né, que não é nossa. Então, que foi popularizada globalmente. E a gente vai ver alguns exemplos de palavras, né, que estão relacionadas a esse nosso tema. Então, vocês vão ver aqui a nossa expressão em inglês, não é? A tradução e o conceito principal. Então, por exemplo, nós temos a palavra fake, que significa falso ou falsificado. Então, o conceito principal é a natureza da informação, ou seja, a informação não é verdadeira, ela é falsa, uma mentira, né? Uma outra palavra também relacionada ao nosso assunto é news. News, que significa notícias. News, notícias. Então, o conceito principal dela é o formato de apresentação, né? Que se parece com uma notícia. O próximo é fact-checking. Fact-checking. Então, checagem de fatos que nós precisamos fazer. Tem que verificar se a informação é verdadeira, né? Então, é o processo de quê? De verificar a veracidade da informação. É verdadeira ou não é? Tem que pesquisar para verificar isso. A próxima palavra é misinformation. Misinformation significa desinformação. Então, é uma informação falsa, divulgada sem intenção de enganar. Então, nesse caso é sem intenção, tá? É falsa, certo? Mas não tem intenção de enganar. E, finalizando, disinformation. Desinformação, olha só, olha a diferença aí. Então, é uma informação falsa, divulgada com intenção. A diferença é a intenção aí. Essa tem a intenção de
enganar as pessoas que estão lendo aquela informação. E vamos prosseguir, vamos ver mais um pouquinho da nossa aula. E agora, professora, a gente tem um vídeo. Aí a gente vai apresentar para eles, também não vão poder dizer, mas vão refletir sobre esta notícia. A gente vai colocar a primeira notícia, olha aí o jornalista, ele vai falar sobre essa notícia a nosso pedido, né? Não que o jornalista esteja querendo enganá-los, mas é uma notícia que vocês vão prestar bem atenção e verificar, né, se ela é falsa, se é verdadeira, se faz sentido. Então, vamos para a primeira notícia. Meio ambiente e economia. Para o Amazonas se desenvolver, é preciso desmatar, pois a floresta é um entrave para a produção agropecuária. Será? E aí, o que acharam? Verdadeiro ou falso? Eu acho que eles estão falando aí que é falso, será? Então Acho vamos que estão na para, dúvida se é falso ou não. vamos para o fato. O que é fato, né? São acontecimentos verídicos, né? Então, estudos mostram que os municípios que mais desmatam têm os piores indicadores sociais. Então, não faz sentido o que foi dito, né? O desenvolvimento sustentável com manejo florestal e bioeconomia gera mais riqueza e qualidade de vida a longo prazo. É só, né, uma notícia fictícia que a gente passou, mas só para ter uma ideia que pode sim acontecer de verdade, né? Então a gente vai para a segunda notícia. Transporte e infraestrutura. Os preços da gasolina / passagens de barco estão caros porque os atravessadores indígenas ou ribeirinhos roubam o combustível / mantimentos. Uau, essa informação é pesada, não é? É, E aí, o que acharam? Verdadeiro? Fake news? Então, vamos conferir. Então, o fato é, o preço final é afetado por fatores como a logística complexa, transporte fluvial longo, impostos e a política de preços da Petrobras. A pobreza e o alto custo de vida são problemas estruturais. Então, totalmente falsa. Então, o fato, né, que ocorre isso são esses aqui. Tudo bem? isso. Então a gente vai para mais uma notícia. Estamos falando de notícia, né? Vamos conhecer mais uma notícia. E essa notícia aí, ela está saindo através do quê? Do rádio, né? Que hoje é difícil as pessoas ouvirem rádio, mas ainda acontece. Então, o que é que ela está ouvindo aí? Olha, um animal raro da Amazônia que ataca pessoas à noite e tem poderes mágicos foi visto na área rural do seu município. Olha, ela toda assustada, né? Então, é uma notícia que a gente colocou, é claro, gente, né? Que a gente brincou com essa notícia aí, só quer dizer, mas tem notícias assim também, Com né? certeza. Falsas. Então, o fato é... Vamos ver o fato aqui. Olha só, muitas lendas urbanas e contos folclóricos circulam, mas se a informação é apresentada como notícia real, deve-se checar com biólogos e órgãos ambientais para evitar pânico ou agressão desnecessária a espécies nativas. É só uma brincadeira, né? Não é verdade que aparece um animal, né, por aí. Lenda urbana, lenda urbana. Então, essa foi a nossa aula. Acredito que eles tenham compreendido nosso principal objetivo, que é a checagem de notícias, né? E até a próxima oportunidade.